internet também, Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia junto comigo em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Coloque-se de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, que será feita nessa noite. Privilégio para nós ficarmos de pé, respeitando aquilo que é sagrado, é divino. É um ato de entendimento. Lucas capítulo 15, verso 11, você encontrou? Diga amém. Não encontrou? Diga misericórdia. A mídia tem tanta misericórdia que já colocou na tela. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos cavalos mais bonitos que tinham lá. Não é isso? Cuidar do quê? Dos porcos. Ele desejava encher o estômago com o caviar da mesa do patrão. Não, com as alfarrobeiras que os porcos comiam, a lavagem. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diz o verso 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Que o Espírito Santo fale ao seu e ao meu coração, amém? Você pode assentar-se por um instante, por gentileza. Irmãos, eu já preguei inúmeras vezes sobre esse texto, e eu tenho certeza que você já escutou inúmeras mensagens sobre isso. A temática do filho pródigo é um assunto que não é falado apenas na igreja evangélica, mas o próprio mundo secular fala do pródigo, por exemplo. E esse texto, ele é tão bacana que ele tem inúmeros ensinos. Só para dar um exemplo para você, esse é um texto que fala de um pai generoso, é um ensino. O pai era tão generoso que ele pega parte dos bens que ele tem e divide, e reparte com seus filhos. Então um ensino, pai generoso. Outro ensino, um filho que acredita que fora da casa do pai é melhor do que dentro da casa do pai e vai para fora. Esse é outro ensino. Mas o ensino que tem nesse texto, tem um outro filho, o filho mais velho, que está dentro de casa, mas está infeliz. Outro ensino, fala de um pai que está pronto para perdoar o filho quando ele volta para sua casa, arrependido dos erros que ele fez. Outro ensino. Mais uma coisa, um pai que vai falar com o filho, tem paciência de falar com o filho mais velho, que ele pertence, porque ele achava que ele não pertencia. Ele diz: eu sou um escravo, e o pai diz: não, você é meu filho amado, tudo que eu tenho pertence a você também. Então, tantos e tantos ensinos aqui da palavra do Senhor, desse texto. Durante a semana eu comecei a ler e percebi que tem algumas coisas que saltou o meu coração, e eu quero falar exatamente sobre essas coisas que saltaram o meu coração com você. Muitas pessoas, elas estão orando por coisas que elas ainda não têm. Isso é certo ou errado? Isso é certo ou errado? Orar por coisas que eu não tenho, certo ou errado? Certíssimo, é assim que se faz.
Eu preciso orar pelas coisas que eu gostaria de ter. Aquilo que você em oração pedir, o Senhor concederá. Basta você crer, diz a palavra do Senhor, Marcos 11, 24. Eu preciso orar pedindo ao Senhor as coisas que eu quero. É verdade, está tudo certo. Mas o ensino desse texto não é alguém que vai pedir algo que não tem. Eu quero falar para você que eu ando preocupado, que tem muita gente que está correndo o risco de perder o que já ganhou. Perder o que já tem. Porque nós temos um risco, nós temos um perigo, que é se acostumar com aquilo que é precioso. É transformar o que é precioso em algo que é comum. Você sabe que tem coisas que a gente só descobre o valor quando a gente perde? Tem coisas que a gente só descobre o valor quando a gente perde. Quando você chega em casa, você abre a torneira e a água cai, dificilmente você diz, glória a Deus pela água caindo. Mas quando falta água, você diz, faltou água, não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar, não tem água para lavar, não tem água para trabalhar, não tem água para uma série de coisas. E a gente nem celebra. Quando você aperta o interruptor da sua casa e a luz acende, você nem faz festa. Uau, tem luz aqui em casa. Mas quando falta, você sabe, não dá para carregar o celular, não dá para ligar o ar-condicionado, não dá para ligar o chuveiro elétrico, não dá para fazer uma série de coisas que dependem da luz. A gente só sabe, muitas vezes, o valor das coisas quando a gente perde, irmãos. Sabe, a familiaridade tem vezes que produz ingratidão. Talvez seja um dos maiores perigos que as pessoas correm na sua vida espiritual. Há pessoas pedindo coisas a Deus que você já recebeu, mas não valoriza. Há pessoas pedindo coisas a Deus que nós já recebemos e às vezes não valorizamos. Isso é algo muito sério. Isso é algo que tem que nos fazer pensar. Tem gente orando por uma igreja, porque não tem igreja. E aí você pode estar negociando um culto. Hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje não. Tem gente orando para ter um líder espiritual, para ter alguém que dirija, para ter alguém que guie a vida. Enquanto você, às vezes, tem gente que cuida, que aconselha, que corrige, que ora por você, mas você não valoriza. Tem gente pedindo uma família espiritual. Como eu gostaria, Deus, de ter uma família espiritual. Aí tem gente que tem irmãos, tem célula, tem comunhão, tem oportunidade para servir, mas trata isso como comum. Filho pródigo, a diferença dessa história não é alguém que não tinha nada e queria tudo. Era alguém que tinha tudo e abriu mão do que tinha. Porque esse homem tinha um pai, tinha uma casa, tinha mesa para comer, tinha família, tinha identidade, tinha proteção, tinha provisão, tinha herança, mas ele quase perdeu tudo, porque ele perdeu a percepção do valor das coisas que ele tinha. E a gente começa a perder coisas, não é quando elas desaparecem, mas é quando o valor começa a diminuir. Sabe o que o filho diz? Pai, me dá parte dos bens que me pertencem, eu quero a minha parte na herança. Na prática, o que ele está dizendo? Eu quero aquilo que você pode me dar, mas eu não quero mais viver perto de você. Eu quero o que você pode me dar, eu quero os seus bens, eu quero os seus benefícios, eu quero a sua mão, mas eu não quero mais viver perto de você. Que tragédia, não é? Ele tinha acesso ao pai, mas ele preferiu os bens do pai. Ele tinha uma mesa, mas ele queria independência. Ele tinha cobertura, mas ele preferiu distância. Ele tinha pertencimento, mas ele na verdade queria experimentar outra vida. Sabe, o problema é que aquilo que nós não valorizamos começa a parecer descartável. Aquilo que você não valoriza começa a parecer descartável. Primeiro, ele deixa de valorizar a presença do pai. Depois ele deixa de valorizar a casa. Depois ele deixa de valorizar a mesa. Depois ele deixa de valorizar a família. Até que aquilo que antes era um privilégio, parece que é uma prisão agora. Eu não aguento mais ficar aqui. Isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo com os crentes hoje. Porque ninguém acorda dizendo, hoje eu vou me afastar de Deus. Hoje eu não vou mais para a igreja. Hoje eu não vou ser mais crente. Hoje eu vou pecar. Ninguém acorda dizendo isso. É um processo de apodrecimento. Uma árvore, ela não cai do dia para a noite, não. Começa com pequenos passos.
Não é? Ah, hoje eu não vou no culto não, afinal de contas, semana que vem eu posso ir, essa semana, eu não vou na célula não, eu vou parar de servir, depois eu volto a servir, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, eu estou muito cansado, eu tenho outras coisas para fazer. Irmãos, nenhuma dessas coisas isoladamente significa necessariamente afastamento, mas pense comigo como alguém que é um crente pensante, e não alguém que é manipulado por qualquer informação. Eu tenho ensinado essa igreja e esses crentes a serem crentes pensantes. Vamos imaginar, você está dizendo, hoje eu estou muito cansado, a semana foi muito difícil, o trabalho foi muito difícil. E aí você diz, não vou ao culto porque eu estou muito cansado. Olha que burrice da sua parte. É isso que você ouviu, burrice. Alguns arregalaram olhos. Burrice. Quem que te deu saúde para trabalhar? Quem que te deu trabalho? Quem que renova as forças? E é justamente Deus que você vai deixar de lado. Que distorção cognitiva espiritual é essa? Se aquele que me sustenta, se aquele que me dá renovo, se aquele que me dá trabalho, saúde, vida, família, ele fica em segundo plano. Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Eu tenho outras coisas para fazer. O problema não é a exceção, o problema é quando a exceção vira padrão. Ninguém se afasta do dia para a noite. Você raramente perde de vez aquilo que Deus te deu. Primeiro você deixa de valorizar, aí você começa a negociar, e aí finalmente você acaba perdendo. Primeiro, você deixa de valorizar, não é tão importante aquele culto, aquela palavra, aquele louvor, aquilo, isso, aquilo, aquilo. Você deixa de valorizar. Daqui a pouco você começa a negociar. Eu não vou de manhã não, porque eu vou de noite. Eu não vou de noite porque eu vou de manhã. Eu não vou de noite porque eu vou na quarta-feira. Eu não vou na célula porque isso. Eu não vou. Aí você começa a negociar. Daqui a pouco você não está mais em canto nenhum. E essa não é uma história de uma pessoa que eu conheço, não. É de muitas pessoas ao longo de 25 anos. Pessoas que vão esfriando. Só que eu quero dizer para você que a igreja não salva, não é isso. O bispo não está dizendo que a igreja salva, que esse lugar é o lugar mais sagrado e mais espiritual do mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o bispo sobre a sua vida representa Deus. Não estou dizendo isso para você. Mas eu quero que você aprenda uma coisa. Tem ambientes, tem pessoas, tem comunhão, tem ensino, tem correção, que são oportunidades para crescer, para dar direção, para fazer você desenvolver. Às vezes é uma palavra, é um insight, é uma ideia que vai fazer com que muitas coisas mudem na sua vida. Presta atenção, talvez muita gente aqui tem muito mais do que está percebendo. Nesse momento, em vários lugares do mundo, talvez no Rio de Janeiro, perto de você, ou lá do outro lado do mundo, tem igreja fechando por falta de pastor. Tem igreja fechando por falta de pessoas engajadas para servir. Mas olha o que Deus nos deu, louvado seja o nome do Senhor. Agora, grandes afastamentos ou distância não começa com grandes coisas, começa com pequenas negociações, tá? Olha o que Lucas diz. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Presta atenção nisso. Ele não chegou na terra distante no primeiro dia. Houve um processo. Nasce primeiro um desejo, depois vem uma decisão, aí ele junta as coisas, depois sai de casa, depois percorre a distância. O afastamento aconteceu progressivamente. A pessoa, muitas vezes, não se perde quilômetros de uma vez. Se perde metro a metro. É assim espiritualmente. Primeiro a oração diminui, depois a palavra diminui, aí o culto começa a ser opcional. A célula, se der. Depois, servir começa a incomodar. Aí deixa eu te falar. Não sei se eu falo ou não falo. Estou com vontade de falar.
Mas e se você não gostar? Aí o problema é seu. Olha só. Servir nunca pode ser um peso. No dia que servir ao Senhor for um peso para você, alguma coisa já morreu dentro de você. Porque você serve no seu trabalho por dinheiro. Mas o Senhor, nós servimos porque fomos salvos do inferno e estamos indo para o céu. Mais vale a casa do Senhor e as coisas do Senhor do que qualquer coisa efêmera desse mundo passageiro. Ah, estou cansado, não vou servir. Pensa comigo, por favor. Você está dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, o único que é capaz de responder suas orações, Ele está dizendo, eu quero você trabalhando na minha obra, e quero usar isso como pretexto para te abençoar. Você diz, não vou trabalhar. Então Ele tira a bênção, pronto. Não tem mais bênção, acabou. Não quer trabalhar para o reino não? Não quer trabalhar para o Senhor não? Então tá bom, não vou priorizar você. Não vou continuar priorizando você. Vai sozinho, vai nas suas forças. Quer arriscar, meu irmão? Será que alguém em sã consciência quer ir sem Deus para algum lugar? Ah, eu estou cansado. Você está cansado do quê, meu irmão? Como é que alguém cansa de um Deus que faz tanto por nós? Ah, mas eu estou cansado de pessoas, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. Então a partir de amanhã nem para o trabalho você vai mais. Ué, vai fazer o que no trabalho se está cansado de pessoas? Ou só está cansado para o Senhor? Se doer, alguém fala, por favor, ai, aleluia. Nossa, já está doendo. Nem comecei a pregar ainda. É só a introdução. Posso pregar? O coração começa a irritar, sabe? Quando a pessoa se afasta. Aí na hora que ela é corrigida, ela reage como um ouriço. Já tentou fazer carinho no ouriço? Num porco espinho? Já tentou? É assim o coração distante na hora da correção. É assim. Está distante. Existe uma frase que é bem perigosa. Ah, só hoje, hein? Só hoje eu não vou, só hoje eu vou priorizar outra coisa, só hoje eu não vou orar, só hoje eu não vou servir, só hoje eu vou deixar para depois. O problema não é o só hoje, né? O problema é que quando muitos só hoje terminam construindo uma maneira de viver. A distância do corpo começa com uma distância no coração, porque o seu corpo só chega aonde o seu coração já chegou primeiro. Entendeu? O seu corpo só vai aonde o seu coração já foi. Daqui a algumas semanas, a Bispo e eu viajamos lá para o Paraná. Estamos implantando uma igreja no Paraná, vocês sabem. Nós vamos dar assistência aos irmãos durante o final de semana, inaugurar um novo templo sobre eles. E eu estou pensando sobre essa viagem já, que vai acontecer no segundo final de semana de setembro. E tem bastante tempo, mas estou pensando com que carro eu vou, se eu vou alugar, se eu vou de avião, onde eu vou ficar, aonde que vai ser o lugar que nós vamos nos reunir. Eu estou pensando um monte de coisa. Quando eu chegar lá, fisicamente, meu coração já esteve lá. É assim que acontece. A gente não vai chegar fisicamente num lugar que o coração já não foi. Aí você precisa perguntar, o que eu fazia com alegria, que agora eu estou fazendo por obrigação? O que eu valorizava, mas agora eu estou tratando como comum? O que era prioridade para mim, mas agora está disputando espaço na minha agenda? Porque você talvez ainda esteja na casa, mas o seu coração já começou a viajar. Você sabe que quem despreza a mesa pode terminar comendo com os porcos? Ai, que palavra dura! Quem despreza a mesa
pode acabar comendo com os porcos. Olha que imagem forte nessa parábola de Jesus. São palavras de Jesus, não são minhas. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com a lavagem que os porcos comiam, e ninguém dava nada para ele. Para por um instante, imagina isso. Ele sai de um lugar que tinha abundância. Pensa comigo. Ele sai de um lugar que tem abundância e termina desejando comer o que o porco come. Ele sai da mesa do pai e termina num lugar onde nem pão tem. Ele achava que ia ser bom, mas agora não tem nem pão. Ele terminou com fome. Ele sai como filho e agora ele está sendo escravo para tentar sobreviver. Que ironia, irmãos. Que ironia. Achava que lá fora ia ser bem melhor. Eu vou ter muito mais se eu sair. Ele terminou com muito menos. Saiu procurando liberdade, mas só encontrou o que limitava ele. E descobriu o seguinte: fora, longe, as minhas opções são muito pequenas. Será que você quer participar da herança do pai ou viver limitado com o desejo de comer aquilo que os porcos comem? Sabe o que a Bíblia diz? De onde o Senhor nos tirou? Do lamaçal do pecado. Você consegue imaginar isso na sua mente? Alguém todo sujo. É de lá que Jesus nos tirou. Será que você quer voltar para lá? É claro que não. Então você precisa aprender a valorizar o que você tem, porque o pecado sempre vem de uma promessa que ele não consegue entregar. O mundo vai dizer: ei, você está perdendo muito tempo vivendo as coisas de Deus. Ei, olha, tem reunião tal dia, olha, tem culto tal dia, você não vai ter mais nem vida. Que é isso? Para com isso. Mas sabe o que ele descobriu? Que era o contrário. Ele não estava perdendo quando ele estava na casa do pai, não. Ele começou a perder quando ele saiu. Cuidado com aquilo que Deus lhe deu e para você começa a ser pequeno. Cuidado quando a comunhão parece cansativa. Cuidado quando o culto parece dispensável. Cuidado quando a palavra parece ser repetitiva. Quando servir começa a parecer perda de tempo. Quando correção começa a parecer perseguição. Cuidado quando a vida de fora começa a parecer mais interessante do que a vida com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado pelo Renovo. Porque vocês são incríveis. Porque as palavras que eu prego aqui não são palavras para encher a igreja. Pelo contrário. Se alguém vem aqui buscar um coach ou uma palavra motivacional, tem que me pegar num dia muito inspirado. Porque geralmente o meu viés profético fala aquilo que não se falaria normalmente. Mas eu prefiro ser enfático com o ensino da palavra de Deus do que correr o risco de você ir para o inferno. Nós podemos falar de muitas coisas aqui, mas nós não podemos esquecer quem nós somos e de onde nós viemos. Quem nós somos e de onde nós viemos. Nós não podemos esquecer. Cuidado, para que as coisas lá fora não fiquem tão interessantes que você diz: não, é melhor. Sabe o que esse rapaz termina fazendo? Ele diz: eu estou fora, eu preciso voltar. O salmista no Salmo 84:10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. 1000 dias são 2 anos, 9 meses, aliás, 2 anos, 11 meses e 10 dias. Melhor um na tua presença do que 1000 em outro lugar. Eu já preguei sobre isso. Quando a gente perde a percepção do valor da mesa, a gente começa a desejar coisas que nós jamais desejaríamos se nós lembrássemos quem nós somos. Olha que interessante. Quando Adão e Eva foram enganados pelo diabo, ele ofereceu para eles o que eles já tinham, se eles desobedecessem a Deus. Só que ele nem podia dar o que ele ofereceu. Mas eles aceitaram, e toda a humanidade pagou o preço a partir do erro deles, e de lá para cá todo mundo vem pecando do mesmo jeito. O inimigo não precisa tirar ninguém da igreja não, irmãos.
Ah, porque tem gente saindo. Não, o inimigo não precisa tirar ninguém da igreja. Basta ele fazer você acreditar que aquilo que Deus te deu não tem valor. Não tem valor. Ah, porque o bispo toda hora coloca no grupo da igreja que o domingo é inegociável, que não perca o culto, que venha para o culto, que isso, que aquilo outro. Irmão, domingo é dia do Senhor. Eu podia estar na praia, mas eu não estou, eu estou na presença do Senhor. Meu domingo é inegociável. Ponto. É o que diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou inventando isso não. É por isso que nós estamos aqui de manhã, de noite. Nós estamos aqui quarta-feira, temos reuniões, organizamos. Não espera perder para descobrir valor não, irmão. Não espera perder para descobrir o valor. Sabe, esse cara aqui da história, a Bíblia diz, caindo em si. E a palavra original aqui é ele voltando à lucidez. E talvez seja uma parte mais importante dessa história. Ele acorda, ele olha para o lado e diz, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 92 quilos hoje. Mas um ano atrás eu tinha 156,5. Fiz uma cirurgia. Mas num determinado momento eu olhei para todo aquele tamanho e disse, como foi que eu vim parar aqui? Ah, porque comer é bom. É bom. Muito bom. Mas poucos de vocês sabem, antes de sentar numa cadeira, eu no auge dos meus quase 160 quilos, eu tinha que procurar saber se a cadeira me aguentava. Porque eu não queria sentar na cadeira e passar vergonha da cadeira quebrar comigo. Festa de 15 anos, casamento, nesses buffets por aí, para mim era terrível. Por causa da comida, não. Porque inventaram uma tal de uma cadeira de acrílico. Eu tinha certeza que quando eu sentasse naquelas cadeiras, as cadeiras iam quebrar. Muitas vezes eu cheguei em diversos lugares onde eu era a pessoa mais obesa daquele lugar. Quantas e quantas vezes ouvi pessoas que vinham orar por mim, profetas de Deus, entendam profetas de Deus entre aspas, Deus está te livrando de um grande infarto. É claro, não precisava nem de profecia para saber que dentro de pouco tempo eu teria um infarto. De tanta gordura que estava dentro de mim. Sabe de quem foi a culpa? Da bispa que cozinha muito bem. Da Simone que cozinha muito bem. Da Terezinha que sempre manda uns bolinhos de bacalhau para mim. Da Adriana que tem um salgadinho top. A culpa é deles. Da Andresa, não fez ainda do salmão com maracujá, não vai fazer. A culpa é minha. Minha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você culpar outros quando as atitudes são suas. Ele acorda e diz, como foi que eu vim parar nesse lugar? Lá na casa do meu pai, os empregados têm comida de sobra e eu estou passando fome. Eu tinha pão, eu tinha casa, eu tinha pai, eu tinha respeito, eu tinha uma mesa, eu tinha tudo, e eu não percebia. Pior não é perder, não. Pior é ter que perder para dar valor. Eu já fiz muitos casamentos, 180 e tantos. Já fiz muitos funerais. É claro que eu prefiro fazer casamento. Fui fazer um funeral e
tinha uma moça, acho que era o pai dela que havia morrido, talvez a bispa vai lembrar, ela estava gritando desesperada. Era um desespero assim, inacreditável. Era do lado, não era o funeral que nós estávamos não. E ela dizia: pai, você sabe, né, que eu te amo. O que ela estava querendo dizer? Enquanto você estava vivo, eu poderia ter dito, mas eu não disse. Pior não é perder, pior é ter que perder para dar valor. Não espera perder teu casamento para dar valor para tua esposa, para dar valor para o teu marido. Não espere. Porque infelizmente tem gente que só descobre o valor de uma família quando a família se perde. Tem gente que só descobre o valor de uma igreja saudável depois que ela sai. Tem gente que só descobre o valor de líderes que cuidam quando não tem mais quem se importe. Só percebe o valor da comunhão depois que experimenta a solidão. Só percebe o valor da presença de Deus depois que esfria espiritualmente. Mas deixa eu falar uma coisa, você não precisa chegar no chiqueiro para aprender o que aquele jovem aprendeu. Pensa comigo. Se o filho pródigo tivesse escutado o meu sermão no domingo que ele deixou de ir na igreja, será que ele teria saído da casa do pai? Se ele tivesse escutado essa palavra, será que ele teria saído? Ele não escutou, mas você está escutando. Você tem o privilégio de ouvir. Uma exortação é verdade. Uma palavra mais diretiva, dura, é verdade. Mas você tem a oportunidade de ouvir que dentro da casa do Pai tem abundância para a sua vida. Olha para o seu redor. Talvez você tenha muito mais do que você já percebeu. Ontem nós estávamos em casa e eu deitei na minha cama. Meu ar-condicionado limpinho, 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 que o diácono Rafael fez o bicho ficar novo. Estou lá, ficou até silencioso o bicho. Fazia um barulho, agora está quietinho. Quietinho. Estou lá, aí conversamos, eu e a bispa, olhamos para a porta do quarto e disse: essa porta precisa de um verniz. Na casa, irmãos, sempre vai ter uma coisa para melhorar, mas ainda bem que nós temos uma casa. Sempre vai ter uma porta para fazer uma reforma, sempre vai ter uma parede para pintar, sempre vai dar para fazer um verniz na porta. Mas ainda bem que nós temos uma casa. Pessoas difíceis vão ter em todos os lugares. Todos os lugares. Mas ainda bem que nós temos um lugar para reunir as pessoas. Olha para o seu redor. Você tem onde ouvir a palavra. Aleluia. Se fizer sentido para você, dá um glória a Deus enquanto eu leio isso. Você tem aonde ouvir a palavra. Você tem irmãos em Cristo. Você tem uma célula. Você tem pessoas que podem orar por você. Você tem oportunidade para servir. Tem gente que se importa com você. Você tem acesso às escrituras. Você tem liberdade para adorar. Você tem a presença de Deus. Não chama rotina aquilo que às vezes chorando você pediu para Deus. Não espera sentir falta para aprender a dar valor, não. Aquele rapaz, ele pensava que a herança era o que estava nas mãos. O pai não pegou o dinheiro e colocou na mão dele? Ele disse: a herança. Mas sabe o que ele descobriu? Que a herança não estava nas mãos, a herança estava na casa. Pegou? Não está nas mãos, está na casa. A maior herança era poder viver como filho dentro da casa do pai. O dinheiro acabou, o pai não.
Os amigos desapareceram, o pai continuava lá. A festa que o mundo fazia terminou, o pai continuava lá. A terra distante decepcionou. Finalmente esse rapaz descobre: eu tinha tudo e não percebia. Olha novamente para aquilo que Deus lhe deu. Talvez a palavra de hoje não seja para quem está simplesmente afastado, mas até para quem está perto. Para alguém que está na igreja, está na célula, está servindo, está ouvindo, mas começou a tratar as coisas de Deus como comum. Começou a tratar o que é precioso como comum. E aí vai um alerta: não deixe de valorizar aquilo que Deus te deu. Não transforma o culto em algo negociável, não transforma a comunhão em algo dispensável, não trate sua família espiritual como se fosse eterna e automática, não despreza o que Deus colocou sobre a sua vida, o líder que Deus colocou para ensinar, para corrigir, para caminhar com você. Não deixa a oração virar só coisa de agenda, nem o serviço virar peso. Ninguém para no chiqueiro de uma hora para outra. Avisa para quem está do seu lado com carinho: ninguém para no chiqueiro de uma hora para outra. Fala para ele. Tudo começa quando a casa deixa de ser valiosa. Deus está chamando a gente para fazer uma conta. Que conta? Olha para a sua vida, olha para aquilo que Deus colocou ao seu redor. E aí sabe o que você vai descobrir? Eu tenho muito mais do que eu estou valorizando. Antes que seja necessário perder para perceber, valorize. Diga para a pessoa que está do seu lado: valorize. Diga mais uma vez: valorize. Antes que seja necessário sentir saudade. Valorize. Antes que a distância revele o que a proximidade escondeu. Valorize. Antes de trocar a mesa pelo coxo. Que palavra, hein? Difícil. Valorize antes de trocar a mesa pelo coxo. Porque existem duas possibilidades diante de nós: ou eu vivo como um filho, participando da abundância da casa do Pai, ou eu vivo longe, desejando comer o que os porcos comem. Ou eu vivo perto, diante da herança, da abundância e de tudo que o Pai pode me dar, ou eu vou para longe, desejar comer o que os porcos comem. Isso é muito sério. O filho pródigo chegou no fundo do poço para descobrir: você não precisa, eu não preciso. Hoje nós podemos cair em si. Hoje nós podemos olhar para casa novamente, olhar para a presença novamente, olhar para a palavra novamente, olhar para a família espiritual e dizer: eu sei o que eu tenho. Aleluia. Sabe o que o filho descobriu? Que o Salmo 84 já dizia: melhor é um dia com meu pai do que 1000 em outro lugar. Não perca o que Deus já lhe deu, tentando encontrar lá fora algo que você acha que é melhor do que aquilo que Ele tem para você. Não há nada melhor fora da presença de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, preste bastante atenção, guarde no seu coração para sempre. Lá fora não há nada melhor do que a presença de Deus. A presença de Deus é o melhor que você pode ter. Você não serve ao Senhor por pessoas, você serve ao Senhor porque Ele é o Senhor. Você não serve a Deus por pessoas, você serve a Deus porque Ele é Deus. Lá fora, irmãos, a regra é outra. Não abra mão da casa do Pai. Diga para a pessoa que está do seu lado com carinho: não abra mão da casa do Pai. Nunca mais tenha dúvida se você vem ou não. Nunca mais. Nunca mais. Tem culto? Estou lá. Tem oportunidade para servir? Estou lá. Glorifica o nome do Senhor? Estou lá.
Quem em sã consciência quer andar sem Deus, irmãos? Quem em sã consciência quer andar sem Deus? Só que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas. Mas e se você não cuidar das coisas de Deus? Você vai ter que cuidar das suas sozinho. Alguém topa ir sem Deus? Eu não quero. Eu não quero. Meu avô era pastor, cego, pregava apaixonadamente. Tocava sanfona e dizia: ao quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor. Parava a sanfona e dizia: quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou enxergar vai ser o meu Senhor. Ele não enxergava nada. Ele teve um desejo muito grande de que meu pai ficasse na presença do Senhor. Quando eu li a biografia do meu avô, ele mencionava os filhos, e quando ele começou a mencionar meu pai, ele dizia o seguinte: a vida espiritual do meu filho me preocupa muito. Na verdade, ele escreveu em braille e foi colocado num livro. Diz: a vida espiritual do meu filho me preocupa muito, falando do meu pai. Meu pai sofreu um infarto aos 33 anos de idade. Saiu da presença do Senhor, foi para o espiritismo. Quem estava perto dele, eu tinha apenas 7 anos, disse que ele se arrependeu nos últimos dias, havia voltado para a presença do Senhor, e a minha esperança de poder encontrá-lo mais uma vez no céu. Mas mesmo meu avô sendo um excelente pregador, um baita de um pastor, ele não pôde interferir na decisão do meu pai em ficar longe da casa do pai. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo que eu desejo é que você fique perto de Deus, mas eu não posso tomar essa decisão por você. Queria poder chegar agora aí e perguntar: você está firme ou está afastado? Alguém me dizer assim: estou afastado. Eu pegar você pela mão e trazer você até aqui à frente, colocar você aqui para você fazer uma oração de retorno para a presença do Senhor. Eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso. Porque são as suas pernas que precisam trazer você de volta para a casa do Pai. Por mais que eu queira, por mais que eu lamente, você está frio, está afastado, está longe. Só você pode tomar essa decisão. E você vai ter que ser inteligente. Lá fora, você já sabe o que te espera. Mas na presença de Deus é diferente. Quando o menino volta, o pai está lá na porta. Não sei como é que é, se ele chega chorando, se ele se ajoelha, não sei. Mas ele fala: pai, eu pequei. E o pai talvez pudesse dizer: está vendo, agora você volta, né? Gastou tudo, foi irresponsável. Agora o pai existe, né? Não, não é isso que o Senhor faz. O Senhor não toca no assunto. Ele diz: pode vir, vamos trocar essa roupa, porque a roupa representa o que viveu lá fora. Coloca um sapato, que você está descalço. Coloca um anel para renovar a aliança. E vamos fazer uma festa, porque você estava morto, mas agora você reviveu. A vida lá fora, e eu estou falando espiritualmente, é uma vida morta. Você está entendendo? Mas na presença do Senhor, a vida